Maravilha! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro dos Jovens Comunicadores. E aí, galera, para você que não me conhece ou não sabe aquele que vos fala, prazer, meu nome é Matheus Magalhães, somos coordenadores do projeto Jovens Comunicadores e vou aqui fazer a minha audiodescrição. Hoje eu estou numa tela um pouco menor porque eu estou usando o celular, mas eu sou um homem negro com uma barba bem falhada, precisa ser feita. Meu cabelo não está na régua, ou seja, não está cortado, mas eu uso um dread. E hoje ele está preso para trás como um coque. Atrás de mim tem uma parede branca e uma parede verde e uma parede cinza. Mas importante é ressaltar que justamente nesse momento eu estou usando uma camisa cinza. Olha, eu estou sentado, mas a minha estatura varia aí, depende de tênis, de salto, mas eu tenho entre 1,73 a 1,75. Pensa no lado positivo, eu sou um homem na estatura média nacional. Mas dito isso, quero muito trocar essa ideia com você e a gente poder se aproximar. Mas hoje a gente vai trocar um papo com a nossa equipe social daqui da BTV, tanto a Júlia quanto o Douglas. E aí, como é que vocês estão? Vou pedir também para vocês se apresentarem. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Estamos. Oi, gente, eu sou Júlia. Acho que a gente já se conheceu, né? Quarta-feira foi muito legal, o encontro presencial. Segunda também foi maravilhoso. Sou psicóloga, estou na Bem TV. Vou fazer minha audiodescrição também. Sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, que está um pouco abaixo do ombro. Estou usando um óculos com uma armação marrom. Usando uma blusa branca, atrás de mim tem uma parede branca. E não vou falar minha altura. Vou deixar o mistério. É, Muito feliz de estar aqui hoje nessa sexta-feira com vocês, animado para o papo, para a conversa. Essa semana foi intensivão de jovens comunicadores, mas vamos trocar e vai ser muito maneiro. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Douglas, sou assistente social da Bem-TV. Algumas pessoas a gente se viu no encontro presencial, que foi maravilhoso. Eu amei estar com vocês. Não estava na aula de segunda, mas pelo que eu soube também foi maravilhosa. Estou animado para esse bate-papo que a gente vai ter. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem preto de pele clara, tenho uma barba bem cheia. Eu sou careca, atrás de mim tem uma parede branca com uma porta e eu estou usando uma blusa azul. E eu esqueci o nome, que é azul manchada com algumas coisas brancas, assim. Eu esqueci o nome desse estilo aqui de blusa. Mas tô animada para a conversa. E, Matheus, eu posso começar a projetar aqui? Meu áudio está fechado, meu áudio estava fechado, mas pode sim. Acho muito importante a gente começar e também trocar uma ideia com essa galera que você já por aqui. Lembrando das nossas reações, tanto coraçãozinho, bater palma. Acho que para a gente começar, né, num bom ambiente, já que você já vai começar a apresentar, uma chuva de coraçãozinho, só para a gente já começar no melhor clima possível. Uma chuva de coraçãozinho, só para a gente ver que a galera está conectada, ciente daquilo tudo que a gente vai falar e como é que a gente vai trazer. A Carolina já lançou a lebre, corre, porque hoje é sexta-feira. E agora ela trouxe a tartaruga. A Carol vai ficar em casa, vai fazer. E alguém lançou, a Miri jogou a chaminha. A gente ainda não conseguiu encontrar um porquê para a chaminha. Mas vai lá, Douglas, por favor. Tá bom, eu vou começar a projetar aqui. Aí vocês só me avisam se tá carregando. Carregou agora, já está aparecendo. Tá, eu vou botar aqui apresentar. Tá em tela cheia? Só um segundo, deixa carregar. Agora está em tela cheia. Tá bom, então. Então, gente, mais uma vez, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o SUAS, que é um sistema único de assistência social. Mas antes, a gente pensou de falar um pouquinho
da assistência social antes dela se tornar um direito, né, social e antes de se tornar uma política pública. E aí, a gente pegou e fizemos, né, esse slide um pouquinho diferente, né? E ele tá com essa frase assim, ó, fim da travessia do deserto, que é uma frase que as pessoas que trabalham na assistência social, né, que estudam assistência social há um tempo, ela tem uma autora muito conhecida que fala sobre isso, né, a travessia do fim do deserto, porque para a gente poder entender como se configurou o SUAS, como hoje a gente tem, né, uma política consolidada de assistência social, é importante que a gente retome um pouco atrás para entender como era a política de assistência social, né, e o rumo que ela tomou. Então, a gente saiu daquele deserto, né, onde a gente não tinha uma política social de assistência social consolidada, profissionalizada, né, não tinha a Constituição Federal ainda, era um outro período. E aí a gente vem para um período que a gente está vendo que parece que, né, que vai ser algo que está se construindo uma coisa boa, né? E aí nós utilizamos para poder ilustrar um pouco sobre isso. E aí eu vou passar aqui o slide. Ele está passando? Ainda não. Ainda não passou, dá mais um outro clique. Aí agora está indo. Está carregando bem devagarzinho, mas ele está indo. Aí, Tá. exatamente. Foi. Então, a assistência social, a partir da Constituição Federal de 88, e suas contradições, que é algo que a gente vai falar um pouquinho, né, que a gente tem essa política pública como um direito do cidadão, mas também tem algumas contradições que vale a pena também a gente refletir um pouco. E aí, né, depois desse período, antes da Constituição Federal, né, que a gente ainda estava naquele período de deserto, a assistência social não era consolidada como uma política pública e era uma outra forma de executar a assistência social. A assistência social nesse período antes da Constituição Federal, ela era uma política que era viabilizada através de ações ligadas católica a pessoas, né, que tinham uma condição, mas que não era como um direito, né? Era um grupo que fazia alguma ação, fazia alguma atividade, e aquilo antes era chamado de assistência social, né? É, como ações da Igreja Católica, algumas ações ligadas também ao governo, mas que não eram, né, consolidadas como uma política pública. Também vale a pena a gente dizer que nesse período antes de entrar a Constituição Federal, que eram, que eram realizadas essas ações de cunho caritativo, paritativo, que em algum momento utilizavam algumas estratégias e atividades, mas não era uma coisa que era contínua, né? Então, em algum momento poderia ter alguma ação, mas aquilo depois não iria se manter de forma contínua. E com a Constituição a gente começou a caminhar para um modelo e um lugar, uma política pública institucionalizada, né? Então, na Constituição Federal de 1988, a gente tem a assistência social reconhecida como uma política social e dever do Estado e direito do cidadão. Então, a partir da Constituição Federal, a assistência social ela virou um direito cidadão e dentro da Constituição Federal, no artigo 194, a gente tem o Sistema de Seguridade Social, que é um sistema, né, o tripé, que tem a assistência social, a previdência e a saúde. E a assistência social ela entra nesse tripé, nesse lugar, como um direito de todos e um direito que ele não pode ser vendido, ele não pode ser comprado, né? A previdência social, ela fica naquele lugar de contribuição. Então, quando a gente está trabalhando, quando a gente está pagando a nossa autonomia, a gente vai contribuindo na previdência social. E a política de saúde, ela vem, né, como uma política pública também, mas a gente sabe que tem uma parte também que pode ser
mercadológica, né? Tem os hospitais e serviços privados. Mas a assistência social, ela é uma política pública totalmente pública. Ela não pode ser vendida, nenhum benefício pode ser vendido, nada pode ser, e é até crime, né? Se a gente, em algum momento, você for a algum lugar que tenha algum serviço da assistência social e essa pessoa que está lá venda algum serviço da assistência social para você. E ela vem, né, no artigo 194, para poder somar a essas três políticas públicas, a Previdência Social e a saúde. Douglas, tá me ouvindo? Vocês estão me Oi, ouvindo? tô. Não, eu achei legal, né, você falar disso do deserto e lembrar da conversa que a gente teve na segunda com o Yuri. Vocês lembram que o Yuri também falou da construção do SUS? E aí ele falou também desse marco da Constituição Federal de 1988 e de que antes, né, não existia o SUS, não existia saúde pública, que a saúde era vinculada com é, a carteira de trabalho, né? Então, só para a gente retomar, lembrar que essa conversa, então, esbarra nisso que a gente estava falando segunda-feira, né? De uma luta, de uma mobilização social, de uma luta social para a garantia de um direito e que esse direito o Estado, né, o governo, ele tem que fazer valer para, para todos, né, assim, para todas as pessoas. Então, é só para a gente, tipo, tentar ir conversando na cabeça essa aula com a aula de segunda do SUS, porque alguma coisa, muita coisa, né, se esbarra, mas para a gente ir nisso da participação social, da luta, de alguma coisa que foi construída, vindo de um processo, assim, de muita mobilização. Sim, isso que você falou é super importante, porque antes a Previdência Social, ela tá aí, né, no tripé da Seguridade Social, e aí as pessoas que não trabalhavam, elas não tinham direito nem à saúde e nem à assistência social, porque até então a assistência social não era uma política pública, então tinha essas ações mais caritativas, né, de cuidado e somente isso. E aí, retomando um pouco o que a Júlia fala, a Constituição Federal, ela vem trazendo isso, né? Trazendo alguns artigos que vão falar especificamente da saúde, da previdência e da assistência social. E na Constituição Federal, a gente tem o artigo 203, que ele vai falar especificamente da assistência social, né? Então, lá no primeiro parágrafo, ele fala proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. No inciso 2 vai falar sobre o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, que é algo que eu vou retomar um pouco mais à frente, e a redução da vulnerabilidade socioeconômica das famílias em situação de extrema pobreza. E é, a Constituição trazer um artigo especificamente para poder tratar da assistência social é importante porque vem trazendo legitimidade, né? Que a gente precisa realmente ter uma política pública consolidada, uma política pública que ela seja uma política de Estado e não de governo. Então, que independente de trocas de governo, trocas de prefeito, de vereadores, essa política ela vai continuar consolidada e eventos às pessoas, e ela vem trazendo assim com um foco mais específico, né, a questão da família, da maternidade, a infância, criança e adolescente tem um destaque principal na assistência social e a questão da pobreza também. Olha, adorei isso que você trouxe, Douglas. Isso corrobora juntamente com o dado que a gente tem aqui. E a gente agora quero conversar justamente com os jovens comunicadores, porque se liga aí, você jovem comunicador hoje está empregado? Quero que você volte o último slide. Você hoje está empregado? Se você está empregado, dá um joinha. Se você não está empregado, dá um joinha para baixo. Por quê? A gente tem no nosso dado, junto ao nosso próprio assistencial, que mais ou menos 76 não, 43% da nossa turma, hoje atualmente dos jovens comunicadores, está desassistida.
dentro do mercado de trabalho. Ou seja, constitucionalmente, parte do nosso governo está falhando justamente nessa promoção de integração ao mercado de trabalho, principalmente da juventude negra periférica. Então, é nosso direito e nossa responsabilidade cobrar as entidades públicas para que se valha da Constituição. Isso significa que a gente hoje também, né, já tem um dado para poder confrontar o poder público sobre um artigo dentro da nossa Constituição que não está sendo valido dentro das nossas comunidades. Isso é importante, galera. Lembrem, tudo que a gente faz está sendo respaldado para poder explicar a vocês geralmente como a gente trabalha e até mesmo onde os seus direitos estão faltando e para que você também possa cobrá-los. E eu E não vou essa, nem entrar no termo da vulnerabilidade social, hein? Para a gente ainda não alargar ainda mais esse buraco. e essa questão de falar da promoção e integração do trabalho, ela é importante porque às vezes a gente escuta muito falar de assistência social, que as pessoas são dependentes e tudo mais, mas dentro desse artigo tem, né, essa prerrogativa que seria o quê? A integração ao mercado de trabalho. E que em algum momento tem outras, né, tem na Constituição tem um artigo que fala especificamente de mercado de trabalho e tudo mais, mas aqui dentro da assistência social, falar sobre isso é pensar o quê? A questão da vulnerabilidade e ação no mercado de trabalho, que isso sejam coisas que andem juntas. Eu também queria fazer um comentário em relação a esse primeiro ponto que está aqui, só para acender uma luz e a gente ficar com uma perguntinha que mais à frente a gente vai falar mais, pensar juntos. Por que que tá a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice? Por que que aqui está escrito a maternidade, né? Por que que não está escrito a parentalidade e a paternidade? Vamos ficar com essa luzinha assim nesse ponto, para a gente depois continuar a conversa. Por quê? O que que tá especificamente maternidade aí? É, vou passar aqui pro próximo. Vocês estão normal, bem? Tá passando direitinho? Olha, Tá tá meio dando uma devagar. leve travada, tá devagar, mas ele passa. Tá, então, Ó, a Júlia fez uma pergunta. E é importante a gente pensar nessa pergunta principalmente para as jovens mães que estão aqui junto com a gente. Sabe por que a palavra maternidade está aí em grande escala? Eu vou chutar, sabe? Posso chutar, né? Eu não sei, eu também não sei, eu tô falando pode sério. ficar à Matheus, está vontade. fazendo um eco. Tá fazendo um eco aí no seu. Opa, foi mal. E agora? Melhorou? Show, agora tá show. Foi de bola. Olha, eu vou chutar, hein? É porque a gente tem de maneira clara e não assistida mães de caráter solitário em alguns ambientes de nascimento, né? Assim, geralmente quem está ali no ambiente prioritariamente são as mulheres, né? Elas que não dão à luz e os pais geralmente não estão nesse ambiente. Acho que aquilo foi realmente colocado para resguardar e protegê-las. Será que foi proposital isso? Assim, nesse sentido de. Não sei. A gente vai desdobrar o meu. É isso, a surpresa também tem a ver com isso. O meu ponto no final é a gente desdobrar essa perspectiva, assim, da maternidade, do gênero, dentro dessa política pública. Pensa que, né, assim, eles têm esse foco na família e na maternidade. Talvez, será que tem um projeto de família que está em volta da assistência, assim, da política pública de assistência social? Sim. Será que a mulher fica com um lugar assim, importante e um lugar social que faz com que a mulher fique ainda mais presa num âmbito privado da família? Porque isso está escrito na política e podia ser até uma aposta na política de estar investindo também na paternidade, né? Ou na Sim, parentalidade, sim. nos E, vários arranjos de e, a- família. e até essa questão de ainda permanecer, essa questão de falar maternidade, né?
e tudo mais, que antes da política de assistência se consolidar assim como uma política pública, ela era administrada por mulheres, né? Porque eram mulheres que faziam as ações sociais, as ações de caridade, as ações das igrejas, né, das instituições. Então, a gente vê que por mais que a consolidado, ela ainda veio trazendo alguns resquícios, né, de antes. E aí, após a gente ter esse artigo na Constituição Federal, lá, para poder falar do tripé, da Seguridade Social, ele não foi o bastante para a gente poder ainda ter uma política pública que fosse ser específica somente para trazer questões relacionadas à assistência social. E aí, em 1993, a gente tem a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a famosa LOAS. Vocês já ouviram falar sobre LOAS? Em algum momento, alguém, assim, um avô, uma tia, falou assim, ah, ter LOAS? Alguém ouviu? Ó, ó, a Brenda colocou que não, Juan também não. Então, a LOAS, né, é a lei orgânica. O Gabriel Fonte disse que sim. Gabriel, você quer falar um pouquinho? Como você já ouviu falar do LOAS ou alguma situação específica? Quer falar? Ele, ele acho que ele está escrevendo aqui no chat. Então, eu vou dando seguimento e aí se você falar, eu leio aqui no chat e a gente para poder te ouvir um pouquinho. Então, em 1993, foi criada a Lei Orgânica de Assistência Social para estabelecer alguns princípios e diretrizes que, lá naquele artigo 203 da Seguridade Social, ele não deu conta, ali não vinha dizendo o que a assistência social tinha que fazer, quais eram os programas, os benefícios, né, a forma de proteção. Não, ali só estava dizendo assim, ó, a gente tem que ter assistência social regulamentada. E aí, 19 criou, né? Ó, a Yasmin botou aqui. A Loas eu conheci pelo meu tio-avô, ele não conseguiu se aposentar e tentou assistência do idoso, mas também tem para. Então, é, aqui, essa parte aqui. Eita, gente, aqui. Ficou tudo aqui. Alguém solicitou alguma coisa aqui. Muito pouco. Sei que é um benefício que o governo federal dá para as pessoas de vulnerabilidade social. E aí, aqui o pessoal colocou a respeito do BPC Loas, né, que uma pessoa tentou se aposentar. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas a aposentadoria, né, a gente sabe que tem a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por tempo de invalidez e tem o BPC Loas, que é o benefício de prestação continuada para idosos acima de 65 anos que não tenham tempo de contribuição ou para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Né? E aí, geralmente, as pessoas falam assim: ah, BPC, eu não consegui BPC Loas. E hoje em dia a gente também vê muito, às vezes, essas propagandas nas ruas, assim, pintado. Venha dar entrada no seu BPC Loas, venha dar entrada no seu Loas. É Olha, porque, né, tem alguns amigo, condicionantes. amigo, sua tela ficou toda escura pra gente. Ah, voltou. Agora voltou. Escura? Agora Tá. Tá voltou. tudo escuro. Slide. Agora voltou o slide. Ah, tá. Desculpa. E aí, as pessoas conhecem mais o BPC Loas por conta disso, né? Por conta do BPC, do benefício de prestação continuada. E aí, em 1993, foi regulamentado alguns programas, serviços e benefícios que a política de assistência social iria começar a executar. Tá passando, gente? Ah, passou. E a lei orgânica, Amigo, ainda ó, não o passou LOAS eu pra conheci. gente. Calma, deixa carregar. Ele tá realmente dando essas travadinhas. Agora passou, pode seguir.
Eu acho que deve ser a minha internet, gente. Será que é melhor desligar a minha câmera? Não, tá falando. A gente gosta de ti, você é um É. cara legal. Ah, então tá bom. E a lei orgânica de assistência social, ela vem dizendo o quê? Que para a gente poder descentralizar, né? Ela vem regulamentando uma descentralização, assim, um errozinho, a descentralização político-administrativa para os estados, o Distrito Federal e os municípios, né? Que aí os municípios vão, em algum momento, ser responsável por executar algum tipo de serviço dentro da assistência social, os estados também, e o Distrito Federal. Como, por exemplo, o BPC, ele é um benefício que ele tem mais uma vinculação com o Distrito Federal, com o governo, do que os estados e os municípios. A lei orgânica também vem falando, e uma coisa que a Júlia falou, que foi muito importante, a respeito da participação social. E a lei orgânica da assistência social, ela também vem falando sobre isso, né? A participação da sociedade por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Então, tanto a nível municipal, estadual e o governo federal, a gente tem a participação da sociedade civil ali como cogestora, para saber como é que está sendo desenvolvido, onde está sendo enviado, né, para que tipo de projeto, de serviço está sendo destinado os valores e o dinheiro para poder a gente dar continuidade na política. E aí, a responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social, né, em cada esfera. Então, por mais que a gente tenha essa participação das organizações, a gente tem a participação das organizações sociais, que aí entra as ONGs, mas da sociedade civil, mas a primazia ainda continua sendo do Estado. Eu trago um comunicado assim, importante, né? Que a gente teve a Constituição, a gente teve o artigo 203, a gente teve a Lei Orgânica de Assistência Social, mas ainda a gente estava vindo caminhando por alguns processos que ainda essa lei, né, esse direito social, ele ainda não estava conseguindo chegar às pessoas. Então a gente ainda precisou criar uma outra estratégia. Que aí em 2004 a gente tem a Política Nacional de Assistência Social. Então, por mais que a gente já tivesse assim quatro, né, quatro etapas, a gente ainda precisou criar mais uma, que é a política de assistência social. Então, em 2004, a gente tem a criação dessa política e a estruturação da assistência social, né? Porque nem a lei, nem o artigo conseguiram estruturar e, assim, ver em qual nível iria ter um determinado serviço. E a política vem para poder materializar as ações que criou, né? Então a gente precisava de uma política, que aí ela vai ampliar e implementar através do seu texto, né, dos artigos que eu disse, os serviços de assistência social em todo nível, em todo o território Agora brasileiro. travou bem. Vale dizer que a política de assistência social ela é uma prática que Amigo, travou você, legal. Mesmo que a Travou gente bem. esteja na câmera. vocês conseguirem Você me ouvir. desligou. Então, Você eu, desligou. Ah, você tinha desligado a câmera, sua câmera até chegou a sumir pra gente. Acho que você pode realmente desligar a câmera e tentar seguir com a câmera desativada. Você está em outro slide ou você ainda está naquele da tá aí, rapidinho, deixa só descentralização? eu. Ah, acabou de mudar aqui pra gente. Política É, Nacional de Assistência Social. agora que entrou a política nacional. Isso. Política Nacional. Ó, lembrando que sempre leva, tipo assim, um minutinho para trocar assim que você troca. Tá? Você prefere me mandar o slide, a apresentação, e eu fico É, passando daqui? eu acho que eu vou preferir. Tá Beleza, me manda. travando. Tá É, travando bastante. não sobrecarrega a sua banda larga. Eu acho só um minutinho que eu vou enviar aqui no grupo. Boa. Tá dando uma leve travada ainda aqui para mim. Pode parar o compartilhamento. Enquanto isso, a galera que já conhecia o Luas vai me contando as histórias.
Igual a nossa amiga Tamires falou ali, ó, da onde ela conhecia o Loas. Se você conhece, se você faz parte ou utiliza esse serviço, ou se você conhece alguém da sua família que utiliza, conta pra gente. Vai trazendo esses comentários, essas informações para dentro do nosso bate-papo, porque por incrível que pareça, galera, é um serviço que muita galera não conhece, sabe? E é um serviço de assistência social que aqui dentro do Brasil faz completamente diferença no nosso dia a dia. E, Matheus, tô. Sabe uma coisa que é muito estranha? Que na faculdade de psicologia, né, a gente tem muitas aulas sobre o SUS, sobre a política, sobre a construção do SUS, sobre as políticas de saúde, a RAPS, que é que fala da atenção psicossocial, mas a gente não tem nenhuma aula sobre o SUAS. E isso é muito bizarro, né, gente? Porque como a gente pensa a saúde, a gente estava falando daquele conceito ampliado de saúde na semana passada, sem pensar assistência social, né? Sem pensar a política pública de assistência social. É um Sim, dado, assim. eu botei aqui no chat, Matheus. Você tá conseguindo ver? Estou conseguindo ver, estou abrindo aqui agora. Eu vi que você Ah, mandou, tá. estou só esperando carregar. Eu tenho que fazer Ai, desculpa. uma entrada nessa plataforma. Calma aí. Calma, segura, segura, segura. Continua, Ju. É Desculpa te isso que, interromper. isso que a Júlia falou, isso é uma coisa muito importante da gente pensar, é que dentro da assistência social a gente tem psicólogos, né, que trabalham. E que ele faz parte, né, a política de assistência social, ela vem dizendo os profissionais que são profissionais que são requisitos básicos, né, para uma política de assistência social funcionar, é que tenha um profissional de serviço social, psicologia, e aí na graduação de psicologia a gente não ter uma disciplina, né, mesmo que venha falar somente das questões mais de legislação, de direitos sociais, né? Ó, deixa eu ver o chat aqui que alguém falou, ó. O Gabriel botou muito pouco. Sei que é um benefício que o governo federal dispõe para pessoas com vulnerabilidade social. É, a Yasmin falou, eu conheci pelo meu tio-avô, ele não conseguiu se aposentar e tentou a assistência do idoso, mas também para pessoas com deficiência, sim, também é. Teve uma outra Maravilha, pessoa que consegui colocou, aqui, hein? Mas continua, só para eu poder testar a plataforma. Essa tá? plataforma Não, teve uma outra pessoa que colocou aqui teve uma outra pessoa que colocou, Entrou. foi. Uou. quer fazer uma recapitulação rápida, rapidinho, que aí a gente vai passando assim, ó, devagar? Sim, sim, acho que vai. Então, para quem chegou depois, gente, eu sou o Douglas, sou, a gente está falando sobre. Só que antes da gente chegar até o Sistema Único de Assistência Social, a gente está trilhando, né, um caminho, assim, a gente está numa estrada até a parte que a gente vai falar especificamente do SUS. Essa frase que fala assim, fim da travessia do deserto, é que nós estávamos conversando a respeito de que antes a política de assistência social, ela não era uma política, então, ela era realizada através de ações caridade, né, vinculadas às igrejas católicas, algumas instituições, a, as mulheres dos prefeitos, que é o famoso damismo, até uma coisa que a Júlia falou, que posteriormente ela vai. Mas eram essas figuras que iam tipo, prover e executar a chamada assistência social, né? E, e ações sociais também, coisa que era muito falado. Pode passar, Matheus. E a gente falando sobre a Constituição
E aí, em 1998, tem a Constituição Federal, que vem, né, reconhecer a assistência social. Dentro da Constituição Federal, a gente tem o artigo 194, que vem dizer sobre o sistema de seguridade social, e aí coloca a assistência social dentro desse tripé, junto com a política de saúde e a previdência social. Pode passar, Matheus. E aí nós temos a. Gente, a Douglas, internet talvez seja melhor tá muito você, ruim. É, você entrar pelo virar a celular. câmera. Quê? Eu acho Ele falou que vai que tentar eu vou entrar ver pelo aqui para celular, eu gente. poder. É, tá travando muito. Mas aí a Isso, gente isso. falou desse artigo 203 da assistência social. A gente falou assim, vamos ficar com esse primeiro item aí que está falando da proteção à família, maternidade. Por que que tá maternidade aí? Por que que não tá outra coisa? Cadê a paternidade? Que a gente vai conversar mais sobre isso. O Matheus também sinalizou, né, a importância de a gente pensar esse terceiro item que fala do mercado de trabalho, para a gente também pensar. Vamos botar sempre aquela lente que a gente falou na segunda-feira, né? Essa lente que faz a gente questionar as coisas e olhar com uma visão assim crítica. Por que que será que está escrito isso? Qual a importância do trabalho na vida das pessoas? E como é que é? Aí o Matheus falou, fez a pergunta, e aí, quem está no mercado de trabalho, dá o joinha, quem não está. Então vamos pensar a empregabilidade da juventude negra, e como é que a gente movimenta isso aí, né? Como a gente movimenta esse mercado, muda essa estrutura social. Eu estou fazendo a recapitulação, não sei se eu vou conseguir. E aí o Douglas estava falando sobre a Lei Orgânica da Assistência Social, né? O LOAS. E aí foi esse o slide que ele parou, Matheus, ou teve outro? Não, ele parou nesse aqui, ó. Tá me Sim, ouvindo? tô te Ele parou ouvindo, nesse tô te aqui, ele ouvindo. parou nesse aqui. Calma aí. Então fica dois áudios. Ele parou nesse aqui, ele estava exatamente nessa descentralização. Aí, nisso, o LOAS parece com a que a gente conversou sobre o SUS, lembra, galera? Que a gente falou que o SUS também tem como diretriz a descentralização, a participação da sociedade. De novo, assim, isso foi o que construiu a política, isso é o que mantém a política, e isso é o que faz mudar também o que não está. Aí apareceu alguma coisa aí na tela. O que, Fui tirar os pontos aqui e apareceu. o que a gente não está gostando, né? Assim, o que não está funcionando é a partir da participação social, do controle social, tem esse nome, né? Porque controla a política. Mas apesar de ter, né, essa descentralização, tem quem é que vai gerir, de quem é a responsabilidade dessa política de assistência social é o Estado, é o governo federal. Então a gente, isso é importante também, né? Porque antes o que acontecia, a gente não tinha o Estado como o dever dele olhar para isso, assim como não era o dever dele olhar para a saúde, era tipo, cada um por si, vamos embora, se vira. E não, hoje a gente tem isso na nossa Constituição, assim, é dever do Estado pensar a política nacional de assistência social e os mecanismos. Voltou, Douglas? Voltei. Voltei, a internet aqui subiu aqui os negocinhos. Acho que agora vai. Ó, estamos te ouvindo, ó, fluindo a sua fala. Ai, que bom, gente. Então, como o Diego estava falando, né? É, por mais que a gente tenha política nacional, e aí tem essa participação, né, social das instituições, que é algo fundamental, até quando a gente vem falando sobre outras políticas, a gente fala sobre a Constituição, quando a gente fala sobre participação social, a gente vê como um passo muito importante e um avanço, assim, muito significativo, né? Pode passar, Matheus, por favor. E aí eu estava dizendo, né, antes, que por mais que a gente teve, né, a LOAS, a gente teve o artigo 203, a gente teve a Constituição, a gente teve diversas estratégias e mecanismos.
ainda a gente não conseguiu, de alguma forma, chegar àquilo que a assistência social estava se propondo. E aí pode passar, Matheus, por favor. Isso não vai muito bom. E aí, em 2000, a gente tem a criação da Política Nacional de Assistência Social, que aí, como eu havia falado, a lei não conseguiu, né, estruturar como é que seria executado os serviços, né, e quais são os territórios que teriam serviço, quais profissionais que a gente teria para serviços. Então, a política veio. Tem Juninho, alguém. Eu acho que tem tá tendo um Yasmin, certo acho eco. que teu áudio está aberto. E O então, áudio está aberto apresentando, gente, desculpa. não, sem problemas, acontece. E então, em 2004, essa política era para poder fazer isso, estruturar, na verdade, o serviço. E também materializar aquilo que estava dito na lei, né? Porque não bastava a gente ter apenas uma lei que iria falar sobre os serviços, falar que as pessoas têm direito à assistência social e não ter uma política que fosse falar, não, a gente precisa ter esse serviço, as pessoas necessitam desse tipo de benefício, as pessoas de determinado território são as pessoas que precisam que a política chegue até elas. Então, nisso a política de assistência social veio e para organizar, né, como eu falei, em todo o território. E ela é uma política que todas as pessoas têm direito. Então, todas as pessoas têm, assim, independente de você ter uma situação socioeconômica boa. O que vai diferenciar é os condicionantes dos benefícios e dos serviços. E aí não é qualquer pessoa que vai ter direito, né? Porque qualquer pessoa pode acessar a política nacional de assistência social, mas quando a gente for lá fazer os condicionantes, ver qual é a renda per capita dessa pessoa, quantas pessoas trabalham, aí lá vai dizer se essa pessoa tem direito ou não a um determinado benefício. E uma coisa importante que até a Júlia falou, né, de pensar a questão da maternidade, da mulher, é que a política nacional de assistência social, ela traz ali um conceito chamado de matricialidade sociofamiliar. Antes, né, quando a gente ainda estava naquele deserto, lá no começo da estrada, a família já era, né, a responsável e ela era até assim culpabilizada em algum momento por não prover a proteção social, né, dos filhos, dos idosos e de si mesmo. A política nacional ainda traz um pouco disso, né, falando, ó, a família, ela é o foco principal da política de assistência social, como uma provedora, em primeiro lugar, de prover essa proteção social. Pode passar, Matheus. E Passou para aí, mim, passou aí para você? passou. Em 2004, a gente tem essa política nacional de assistência social, e em 2005 a gente tem o famoso SUAS. Vocês já ouviram falar sobre o SUAS? A galera que conhece SUAS? Eu sei que na aula passada vocês falaram um pouquinho sobre SUS, né? Mas sobre SUAS, vocês já. SUAS não, né? Então, o SUAS, ele é um sistema único de assistência social que ele veio para poder unificar, né, todos os serviços. Tanto os serviços que são ofertados pelo serviço público, que seria através das prefeituras, né, mas também unificar os serviços de toda a rede de assistência social, como as ONGs, né, como outras instituições que também são vinculadas à assistência social. Então, ele vem para poder unificar isso tudo e dizer o que seria a responsabilidade de cada instituição e de cada órgão executar em níveis de complexidade de atendimentos, por meio dos programas, dos projetos e dos benefícios, que é uma coisa que eu vou dizer um pouquinho mais à frente. E ele conceitua, né, quando eu falei lá da Política Nacional de Assistência Social, que ela fala a respeito da proteção social, né, às famílias,
esse sistema vem dividir essa proteção em dois tipos, que é a proteção básica e a proteção especial, que é algo que eu vou falar também um pouquinho mais à frente. E ele vem assim, não, a gente, ó, o SUS foi criado e agora a gente agora vai acontecer. E aí ele traz também, de novo, né, falando um pouco da proteção social e essa questão da gestão participativa, que é uma coisa muito importante, né? Não sei se na aula que vocês tiveram na segunda-feira falou um pouco sobre as conferências, sobre os conselhos municipais, né? E Falamos o sim, fomos SUS, até convidados para participar de uma reunião, né, que vai ter sobre o Conselho Gestor de Saúde daqui da cidade de Niterói. E foi que mó da perfeito. hora a gente poder se organizar. A gente vai pensar em se organizar. Eu estou pensando com o Felipe como a gente pode só pensar e organizar nessa turma para poder estar presente nesses espaços. Ah, Acho que legal. importantíssimo. Essa é Então, a quarta, hein, galera? Essa é a quarta agora. E isso, eu estou sabendo. Estamos vendo aí o que a gente pode fazer para estar lá. com o SUAS não é diferente. Segue essa mesma linha de participação, né? E aí tem as conferências, tem os conselhos, né? Tem o conselho municipal, tem também o conselho estadual, tem o conselho nacional. E ele também vem com essa prerrogativa que a sociedade civil também possa participar, né? Possa entender, né? E aí tem o fórum também, essa gestão participativa também entra o fórum de assistência social, que é onde o dinheiro ele fica meio que guardado, né? E aí o fórum que é responsável por liberar para onde que vai uma porcentagem desse dinheiro para cada tipo de programa, de projeto e dos benefícios. E o importante também é, e essa questão dessa gestão participativa no SUAS, é que nós da sociedade civil, a gente pode saber até como está sendo destinado dinheiro para os próprios CRAs, para os CREAs, para esses equipamentos, né? Então a gente tem uma aproximação muito grande quando a gente fala da participação no SUAS. Pode passar, Matheus. Inclusive, na semana retrasada, nós tivemos a Conferência Nacional de Assistência Social, que aí foi a conferência para poder, né, que as conferências acontecem. Ela segue o SUAS, ele segue esse mesmo modelo do SUS, né? Acontecem as conferências municipais, que aí é elaborado algumas propostas, depois vai para a conferência estadual e depois a conferência nacional, que foi realizada semana retrasada. E no município de Niterói, semana passada teve a eleição para o Conselho Municipal de Assistência Social, para poder ver a instituição que seria responsável por estar na presidência, né? Porque de 2 em 2 anos essa presidência muda e aí é o governo e também a sociedade civil, né? Um ano é o governo e no outro ano é a sociedade civil, que é aquilo que a gente falou um pouquinho lá quando a gente mostrou sobre a Política Nacional de Assistência Social, que ela diz sobre isso, né? Essa participação também do Estado. E o SUAS, ele vem para poder, como anteriormente foi falado, ele vem dividir essa proteção social, né, em duas características, que seria a proteção social básica, que aí seria o CRAS. Os CRAS, vocês conhecem? Vocês já passaram em frente a algum CRAS? Vocês já A foram a algum galera que conhece o CRAS? CRAS já tá dando aí o joinha. Então, se você conhece o CRAS, dá aquele joinha. Se você utiliza o CRAS, dá um coraçãozinho. Se você não conhece o Isso. CRAS, dá um joinha para baixo, só para a gente poder situar aqui como é que isso tá aqui pra gente. Ó, a galera usa o Ó, CRAS, que maravilha! o Danilo botou, ele já até trabalhou em um CRAS. Você trabalhou com o que, Danilo, no CRAS? Quer compartilhar um pouquinho com a gente? É, o Danilo falou aqui que conhece, né? Ah, então, ó, o Danilo trabalhou como administrativo no CRAS, que legal. O, o SUAS, né, ele vai dividir essa proteção social. CRAS de Santa Bárbara, muito legal. O SUAS vai dividir essa proteção social, né, em duas etapas, que seria a proteção social básica, e dentro da proteção social básica, que ela é a porta de entrada. Então, para você poder acessar algum serviço da assistência social, né, que seja de caráter público,
O CRAS ele é a porta de entrada. Então, no CRAS tem o Serviço de Atendimento e Proteção Integral à Família, que é um serviço de acompanhamento. Nós temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Temos serviço de proteção para deficientes e idosos, os benefícios de transferência de renda e o Acessuas Trabalho, que foi uma coisa que lá no começo a gente falou um pouquinho, né? Quando foi criada a Lei Orgânica de Assistência Social, ela iria prever essa questão do acesso ao mercado de trabalho. Então, no CRAS, a gente pode ter acesso a determinados programas e benefícios, né? E também temos outros. Tem alguns programas e projetos que são referentes à cultura, né? Com capoeira, reforço escolar, né? Isso vai ser estabelecido a partir de determinados territórios, né? Tem algumas prefeituras que elas, eu falei anteriormente, os municípios, os estados e a União, eles vão ter papel diferentes, né, na gestão dessa política. Então, tem algumas gestões municipais que elas acabam criando programas específicos. Então, pode ter determinados CRAs que você encontre um outro serviço, um outro projeto. Mas esses daqui são aqueles básicos, né, que todo CRAs e ele tem que ter. Pode passar, Matheus, por favor. Acho que você passou demais, que aí isso, que aí agora é a Agora seu áudio deu uma proteção travada pra gente, mas foi justamente isso. É porque eu tô aprendendo a mexer na social plataforma. e Eu Travou, consigo. Douglas. Douglas, especial. Douglas tinha Douglas travado pra travou. gente. Douglas. Douglas, acho que o Douglas deu uma caída. Já já ele volta. Aí você tá aprendendo aí. Eu estava aprendendo. O negócio que me mandou fazer um negócio que eu achei legal, mas agora eu não quero fazer. Aqui. Ah, de novo fez. Douglas, eu estava dando um panorâmica do nosso caminho para a galera, porque a plataforma falou tipo assim, você está na estrada. Aí ela me deu umas dicas de como interagir, deixar as coisas mais interessantes. Então, aí a assistência social ela é dividida nessas duas proteções, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da proteção social especial, que ela tem um outro caráter, Ó, né? a Como eu Tamires está com falei, o áudio aberto, Tamires. Vou fechar seu áudio aqui, tá bom, gata? Prontinho, pode seguir, Douglas. então, a proteção social ela já tem um outro caráter, né? Primeiro, como eu disse, a proteção básica é a porta de entrada. Então, para você poder, quando você acessa a proteção social especial, é, em muitos momentos você acessou também a proteção social básica, né? E aí na proteção social especial, como ela tem um outro caráter, né? É uma outra forma de trabalho de intervenção e são realizadas outras atividades. A proteção social especial, ela ainda se divide em dois momentos, né? Que é a proteção social é, de média complexidade e a proteção social de alta complexidade. A proteção social de média complexidade geralmente são alguns tipos de serviços e acompanhamentos quando ocorreu algum tipo de violação de direitos ou alguma violência com alguém. E a proteção de alta complexidade é quando essa pessoa já passou pelo CRAS, ela passou pelo CREAS, e aí ela já vai para uma outra, né, situação. Que aí, quando acontece que essa pessoa chega na alta complexidade, aí ela já está acessando um outro tipo de serviço que é mais complexo. Quando acontece algum afastamento familiar, quando acontece alguma violação de direito mais complexa, e essa pessoa ela acessa esse serviço. E pode passar, Matheus. E agora a Júlia vai falar, né, um pouquinho sobre as próximas questões, que elas se correlacionam com o início, né, da aula, e a pergunta que ela deixou assim, né, para a gente poder pensar um pouco. Pode ir, Júlia.
Oi, gente, Júlia falando. É, então, vamos. A minha ideia, né? A nossa ideia, eu e Douglas, essa é uma surpresinha, Matheus. É a gente pensar também, né, nisso que a gente está conversando, estudando, da assistência social, colocar essa lente de pensar gênero, que, assim, na verdade, está presente desde o início da aula de hoje, quando o Douglas começou a falar um pouco sobre como é que era antes da Constituição, e isso que ele fala, né, da questão de um trabalho que tinha a ver com a primeira-dama, né, uma coisa assim da caridade, isso já a gente já pode assim começar já a exercer essa lente crítica pensando gênero, né? Por que que era o cara o presidente, né, e a mulher, a primeira-dama, estaria fazendo caridade, o que na verdade deveria ser uma política pública de assistência social, né? Então, primeiro, só para a gente abrir, né? Pensar o que, que é gênero que eu estou falando aqui. O que, que eu estou falando de gênero e proteção social? E por que, que importa essa conversa para a gente pensar também em transformação social, porque em algum lugar, o Douglas falou do deserto, né? Mas em algum lugar, quando a gente pensa em desigualdade de gênero, a gente ainda está no deserto, né? E acho que está começando a pegar uma estrada. Então, o gênero, ele é uma categoria de análise social. Então, é uma coisa que as pessoas, os pesquisadores, né? Eles pensaram como, caramba, eu vou usar isso aqui, esse modelo, para pensar a sociedade. E aí, esse modelo de gênero tem a ver, né, com um caminho que é assim, que teriam papéis de gênero, teriam papéis que seriam papéis de mulheres e papéis que seriam papéis de homens. Então, por exemplo, o homem seria o presidente, que estaria lá no lugar de poder. E a mulher seria a primeira-dama, que estaria fazendo ações de caridade, porque ela é boazinha, porque ela se preocupa com. Porque ela cuida, porque ela se preocupa com os pobres, assim, né? Falando de forma meio seca. E aí a gente, é claro, né, que nesse olhar de gênero, a gente tem que seguir com o olhar da raça, assim, muito forte, porque essas coisas, elas se relacionam, né, o que a gente chama da interseccionalidade. A nossa sociedade, né, ela foi a base da nossa sociedade, que fez a sociedade, né, onde ela se construiu, como se fosse uma estrutura da casa, tem um pilar do sexismo, que tem a ver com isso do gênero, do racismo, né, que tem a ver com toda a discussão que a gente teve na segunda-feira e que vocês têm tido aqui nos Jovens Comunicadores, né, do processo de escravização. E essas coisas se, se conversam, né? Então, pensando essa questão da função social da mulher e do papel de... Gente, aí é uma conversa. Quem quiser falar, manda né, manda no chat, conversa aí, né? Se vocês estão, se vocês já, assim, quem já, sei lá, se vocês estão nessa, nesse caminho aí também de, já com esse olhar crítico, né? Vocês já estão com essa lente, né? Crítica. Isso é uma coisa que está muito presente agora, né? Da gente tentar abalar esses pilares, né? Essa estrutura aí que a gente quer derrubar, né? Isso que estrutura a, a nossa sociedade atual. A gente Engraçado, quer né? A derrubar. nossa sociedade dita esses lugares, né, de estruturação, né, é, mono, monocráticos, né, há milhares de séculos, né? E aí quando eu vou fazer um... Opa, meu celular ia cair aqui, ó. Quando eu vou fazer um estudo, né, da... Ih, parou a apresentação por quê? Porque ficou tudo escuro. Aqui também para mim ficou tudo escuro. O que Ficou. aconteceu? Calma, 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 que eu aconteceu. Voltei para a apresentação. Ah, tudo fluente calculado. Ó, o Webex estava me trolando. Ó. Mas, voltando, né?
na minha família nunca foi o homem esse papel de decisão de liderança, sabe? E aí eu queria ouvir de vocês também, tipo assim, se na sua família o homem tinha esse papel de liderança e de decisão, e assim, eu tô falando, tipo assim, toda a minha família, sabe? Minha família ela é regida por mulheres negras, pelo menos minha família materna. E eu sempre via os homens da minha família como parte de um modelo de coadjuvante nessas histórias familiares, sabe? Tipo, churrasco de família, Natal, Ano Novo, escolaridade dos filhos, saída final de ano. Sempre quem estava nesse ato de protagonismo e muito solitário eram as minhas tias, era a minha mãe, sabe? Então, tipo, toda vez que eu vejo esse recorte social, e aí até olhando um pouquinho mais para trás, porque eu não convivi com meus avós, então eu não posso falar desde então, mas eu estou falando tipo, dos meus 29 anos para trás, a todas as convivências familiares que eu pude observar de perto, esse lado de decisão familiar estava muito mais a cargo da mulher. E aí, tipo assim, olhando principalmente para esse modelo de sociedade que a gente está hoje, eu acho extremamente doloroso imaginar, né, que hoje, né, para o nascimento de uma criança, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento estrutural de uma família, quem está realmente à frente de uma casa, e de maneira dolorosa dizendo isso, são mulheres, principalmente nas comunidades, são as mulheres. Assim, eu lembro de que, e eu gosto de frisar isso muito bem, meu pai nunca me levou para uma campanha de vacinação, sabe? Meu pai não tinha a preocupação em dar a saúde, e eu digo, tipo assim, saúde realmente, porque, sei lá, ele está focado em algumas outras coisas da vida dele pessoal, mas ele nunca levou a gente para uma campanha de vacinação. Quem fazia isso realmente era minha mãe, minhas tias, minha avó, que estavam realmente, né, ligadas nesse desenvolvimento familiar. E aí, tipo, pensando principalmente nesse desenvolvimento familiar, é solitário, sabe? E aí, quando eu olho principalmente para esses, quais são os arranjos familiares, eu penso também, tipo assim, nas estruturas familiares que... Ah, eu tô pulando a pergunta, foi mal, Diego. Desse Não, final. continua. Tá ótimo. E eu queria muito ouvir também da galera, sabe, esses arranjos familiares. Hoje a gente tem, tipo assim, tios que são mais pais do que nossos próprios pais, sabe? Avós que são mais pais do que os próprios pais. E aí, estando nesse lugar, tipo assim, meu primo Eduardo, por exemplo, ele foi cuidado mais pela minha avó do que pelos próprios pais, sabe? E aí eu sinto isso muito porque quando ele vira para mim e fala, tipo assim, pô, quem foi minha mãe e meu pai foi minha avó, foi nossa avó, né, por assim dizer. E isso é muito, muito estranho nessas novas conjunturas de famílias, né? E como essas famílias são organizadas e construídas. E aí, ouvindo muito e trazendo um pouco mais ainda do pessoal, agora que a gente tem essa ciência, a gente conversa, né, com os nossos familiares, as pessoas mais velhas do nosso cotidiano, é engraçado também ver que minha avó e minha tia tomaram essa consciência da inércia desses homens, sabe? Finalmente elas tomaram ciência da inércia desses homens. E aí, tipo assim, minha mãe hoje ela já é divorciada do meu pai recentemente faleceu. Mas ela toma muito ciência dessa inércia, tipo assim, pô, seu pai não fazia ou não fez nada naquela época, sabe? E a minha tia hoje ela cobra essas atitudes e essas posturas dos maridos delas, referente também à educação e ao desenvolvimento de algumas crianças. E é engraçado também ver que minhas primas já invertem essa postura. E aí eu quero dizer também para as mulheres da nossa turma, que a maioria são mulheres, não deixem que essa postura, né, pedante, é, cômoda para os homens estejam nesse lugar, porque ele tem que sentir esse desconforto para que ele haja essa mudança. Essa provocação, tipo assim, ó, oi, tudo bem? Seu filho tá aqui, sabe? Tipo, ele precisa desse tipo de atenção, você precisa também olhar para esse lado. Porque então realmente ele se torna realmente esse homem red pill da vida, da internet, que gosta de falar esse tipo de dezenas de asneiras sem um amigo verdadeiro. Eu, pelo menos, espero não ter mais que conviver com pessoas assim daqui a um tempo, que a gente evolua para um lugar melhor. Mas eu também queria ouvir vocês, sabe? Eu fico com essa pergunta aqui, sabe? Quais são os arranjos familiares hoje que te encontram, sabe?
de sua tia, sua avó, sua prima, seus amigos, familiares. Porque sim, também tem outro arranjo de familiar, né? Família que a gente faz fora da nossa família. Sabe? A Bem TV, por exemplo, faz parte da minha família. Eu tô desde meus 13 anos na Bem TV, gente. Então, tipo assim, eu tenho um carinho muito grande pela instituição e por todas as pessoas que estão ali. Então, ela também faz parte da minha construção familiar, fora do meu eixo familiar. E aí, galera? Eu não consigo parar de. Calma aí, eu tenho que parar de apresentar para vocês. Posso parar nesse slide e depois de volta? Não, fica nesse slide, ainda tem mais coisa aí. Tá bom. Ó, Yasmin botou. Na minha família materna, todos os pais dos meus primos, o meu e do meu irmão, sempre deixaram tudo nas mãos das mulheres. Pois é, então, Matheus falou várias coisas muito importantes, né? Muito legais para a gente pensar e, ao mesmo tempo, muito tristes, né? Porque tem essa cena das mulheres protagonistas no cuidado em casa, né? Hoje a gente estuda, trabalha, mas ainda assim a gente fica sobrecarregada, né? No sentido de que é, tem alguma coisa que fica na gerência das mulheres, né? Das mães, a gerência do lar, a gerência da família, esse cuidado que tem esse nome também de cuidado reprodutivo que tendem a não classificar como produtivo, né? Como se não fosse um trabalho, né? Todo esse rolê de cuidar da casa, cuidar de filho, gerenciar tudo isso, levar para vacina, como se isso fosse uma função da mulher, social da mulher. E isso tem uma história, gente. Isso tudo tem a ver com caminho. Isso foi construído socialmente, historicamente. Isso tem a ver com gênero, com papel de gênero, né? Teve uma construção e foi uma construção meio sagaz, sabe? Ah, alguém precisa ocupar esse lugar aqui. Acho que a mulher é o ideal. Então, vambora. E tá assim. Ó, a Giovana também botou. A responsabilidade dos filhos sempre cai pro lado da mãe, mesmo os filhos estando em maioridade. Na maioria das vezes acontece isso. Isso, Giovana, e assim, isso tá na política de proteção social, né? Quando eu falei daquele artigo para a gente ficar, tipo, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Aí vamos pensar nesses lugares, né? Família, maternidade, infância. Normalmente quem está cuidando das crianças são mulheres. E mesmo quando a gente vai pensar os espaços que as crianças são cuidadas, né? Escola, a maioria das professoras são mulheres. Na assistência social, a maioria dos profissionais mulheres, na saúde, a maioria dos profissionais, mulheres. As profissões do cuidado são ocupadas, em sua grande maioria, por mulheres. Matheus aqui. Não, vou só comentar, Juliana, eu quero também ver os homens participando, né? Tipo, galera, Boa. parceiros, participem. Isso que você estava falando é interessante de pensar até que aqui na assistência social a gente está falando mais dessa questão do cuidado, mas no sentido de benefícios e programas, né? Não tem aquela coisa muito do cuidado que envolve a saúde, mas que isso permanece e essa carga ainda ela continua, né? Porque diferente da saúde, que também vem, né, com um pouco desse caráter do cuidado e colocando a mulher, a assistência social ela nos desvincula isso. Uhum. Eu, por exemplo, minha família, a gente tem CAD único, né? Então, assim, eu conheço o CRAS, né? Minha família, a gente recebia benefícios e a minha mãe era a pessoa que era responsável familiar. Quando você vai no CRAS, você faz o CAD único e tudo mais, aí você ganha um espelho, que é um documento que tem as informações dali da sua família. E a minha mãe, espontaneamente foi colocada como a responsável familiar, mesmo que talvez ela não fosse. E aí só ela que pode ir lá tirar ou inserir alguém, ela que tem que atualizar, ela que tem que fazer tudo, porque ela é responsável familiar. Então, Uhum. assim, eu já tentei ir lá, já tentei me desvincular. Meu pai já tentou ir lá, já tentou também se desvincular do cadastro dela, mas não consegue, porque ela é responsável. Mas ela trabalha, mas ela também tem, assim, né, as atividades dela que ela não. Exemplo, não é só a função dela ir lá no CRAS, sabe?
Então, acho que isso que você veio trazendo, eu acho muito importante da gente pensar até uma questão de eh, paternidade, né? Que você falou um pouco mais no início, de trazer também os homens para poder pensar esse cuidado, a administração dos benefícios, que não seja só a mulher a responsável que tem que, tipo, receber o Bolsa Família, a mulher que tem que ser a responsável para poder ir a algum momento, poder querer um direito, participar de algum programa e etc. Uhum. E conversa com o que a Giovana botou, né? A responsabilidade dos filhos sempre cai pro lado da mãe. A responsabilidade familiar, como você estava falando, né? E como isso. E, esse raciocínio, né? Isso é interessante para o funcionamento social. Por isso que teve essa construção social dessa forma, né? Ter a mulher nessa figura de que, e aí eu coloquei isso, a culpa é sua. Gente, algo que, né, é muito corriqueiro a gente ouvir. Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Ou, enfim, eu fui levar minha filha para tomar vacina, tinha uma vacina que estava atrasada, e aí no postinho estava eu e o pai da minha filha, né, meu companheiro. A, a pessoa que estava lá no postinho, assim, a bronca, quem recebeu fui eu. Tipo, mãe, olha só, você atrasou. Assim, de uma forma dura, não foi o pai da minha filha, né? Fui eu, porque deveria ser o meu papel gerenciar a saúde, a educação da minha filha, assim, né? Então, o que a gente está conversando aqui, que essa função social, essa ideia de papéis de gênero, isso entrou, inclusive, na política, na hora de pensar a proteção social, né? E isso entra, e é esse tópico que eu botei aí, a culpa é sua. Precarização da ação do Estado no fortalecimento dos chamados familismo e maternismo. O Estado, ele se omite e ele culpabiliza a mulher, a mãe, né? Então, se teve alguma... E aí a gente pode desdobrar, pensar em conselho tutelar, pensar em alguns outros pontos. Mas se teve alguma coisa que não caminhou bem, não foi o Estado, foi a mulher. E aí entra na mulher, né? Não entra ó, a Douglas colocou, tem que envolver a parentalidade, não somente a mulher. Exatamente, né? Não foi a família. Então tem esse discurso da família, mas tem a família, e aí voltando naquele artigo, que é a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. E quando a gente pensa infância, adolescência e velhice, inclusive são as mulheres que cuidam mais das pessoas idosas também. Então, as pessoas idosas da família ou as pessoas que estão com alguma doença da família, que precisam de cuidados, geralmente quem ocupa esse lugar são as mulheres da família. Giovana botou. Teve até esse caso do pai que matou a filha de 8 anos, que aconteceu em Niterói recentemente. Sim, Giovana, esse caso muito triste, né? Assim, muito, enfim, até difícil de falar, mas é, que, que foi um pai, né? E teve toda a discussão de que essa mulher já estava, a mãe dessa criança, né? Tinha se separado com um relato de violência. Mas a gente precisa mexer essa estrutura, né, gente, dessa casa, essa estrutura social. E aí o Matheus fala, o Douglas fala, assim, chamando vocês, os rapazes que estão aqui, porque essa estrutura não dá para mexer só as mulheres. A Necessário, Ligia né, que a botou. gente faça esse movimento. Calma aí, deixa eu só trocar o microfone. Ó, é necessário que a gente faça esses movimentos, sabe? A gente cobra essas posturas desses, eu vou falar indivíduos, porque essa responsabilidade, quando não acontece, essa responsabilidade conjunta, justamente há esse apagamento. E eu percebo muito, né, assim, quando eu estou numa reunião da escola, eu às vezes vou, né? Ou eu busco, eu sou um dos poucos pais, assim, no dia a dia ali da escola da minha filha, que percebo esses movimentos e eu sinto realmente, tipo assim, cara, cadê os caras, mano? Sabe? Cadê realmente os caras? Eu lembro que uma vez a diretora da minha escola me chamou para uma reunião do núcleo de mulheres da escola. Eu falei, tipo assim, cara, ali é um núcleo de mulheres, elas não vão sentir a vontade, talvez, trazendo coisas e questões com um homem ali. Aí eu falei para ela, pô, não tem cabimento eu estar nesse grupo.
Aí eu me retirei do grupo. Mas eu percebi que eu falei assim, pô, faço o grupo dos pais. Aí ela falou, tipo assim, pô, desculpa, Matheus, tem você e mais três. Então, tipo, não vai ser legal esse ambiente também com poucas representações. Então, isso também é importante, né? Assim, é preciso também, assim, eu tenho poucos amigos da minha idade que são pais. E os que a gente tem, a gente troca realmente uma ideia ou outra. Mas é importantíssimo a gente participar dessa construção. Então, é importante para nossa filha, é importante, eu estou falando para nossos filhos, mas principalmente para essa construção social de sociedade igualitária, assim, que não fique realmente todas as responsabilidades possíveis e viáveis na mão exclusivamente da mulher. Por exemplo, quando a Júlia fala que vai levar a filha dela para vacina e ela que escuta, tipo assim, cadê a mãe dessa criança, você que não sei o quê, ela não ia se dirigir. Eu aposto que se eu estivesse lá, ela também se dirigia assim, tipo, como assim você é responsável pela saúde dessa criança? Ela tomaria um choque, sabe? Ela não está acostumada nesse ambiente onde o homem, o pai, participa dessa entregabilidade da vacinação ou do cuidado. E aí, meu convite realmente para a galera participar é para também trazer esses momentos. Eu lembro, eu gosto de trazer, por exemplo, uma história que é bem sinistra. Tipo assim, toda a minha iniciação ao mundo sexual, que eu digo, tipo assim, de conversa, eu não aprendi nem na escola, eu aprendi com a minha mãe e com minhas tias. Sabe? As mulheres que me formaram, assim, ó, o que pode, o que não pode, como se colocar uma camisinha, o que é o que, quando, por quê? Eu gosto de fazer isso muito tempo. Eu lembro que a gente teve uma aula sobre câncer na escola, isso no ensino fundamental. Eu estava indo pro. Eu tava no ensino fundamental, tipo, oitava, sétimo ano, não lembro. E aí, tipo assim, eu encontrava muito sangue. Na minha casa tinha um banheiro, eu encontrava muito sangue no banheiro. E eu não sabia o que era menstruação, gente. Assim, eu tinha 13, 14 anos, eu não sabia o que era. Acho que eu deveria ter uns 13, 12 anos, eu não sabia o que era menstruação. Então eu achava que minha mãe estava morrendo, sabe? E eu contava isso, tipo assim, para uma avó, para minha avó e para minha tia, e elas também entravam em desespero, mas aí, tipo assim, pô, a ponto de minha mãe ter que conversar comigo sobre o que era menstruação. E eu lembro que no dia seguinte, na escola, a professora fez uma aula de sexologia, falou no órgão reprodutor feminino do órgão reprodutor masculino, e ela falou sobre menstruação. E eu fiquei tipo assim, cara, se eu tivesse esperado um dia, eu não tinha pagado um mico de falar para minha mãe que eu estava achando que eu estava morrendo. Então, tipo assim, foi realmente essa iniciação da minha mãe realmente me explicar o que era a menstruação. E é nesse lugar que eu estou falando para vocês, tipo assim, pô, cara, de meu pai e meus tios não terem a capacidade de virar para mim e falar para você, irmão, ó, é assim que você se lava, é assim que você se cuida, a mulher acontece isso, isso e isso. Não, tipo assim, foram as mulheres que trouxeram essa responsabilidade para dentro dela, até mesmo da responsabilidade da permissão, sabe? Ó, cara, não é não. Tocou, não pode. Então, esse tipo de lugar, e também tem isso, né? Eu convivi também com muitas mulheres, tanto negras quanto brancas. E eu percebia justamente essa importância de virar. Mas, gente, pensa para um jovem de 14, 13 anos, sei lá quanta idade eu tinha, de virar para a mãe e falar, tipo assim, mãe, eu sempre encontro o sangue no banheiro, está acontecendo alguma coisa? A senhora está morrendo? A senhora está com câncer? Conta para mim. E ser nesse lugar de ela precisar, tipo assim, caraca, tipo assim, que buraco é esse que meu filho tá? Que ninguém conversou com ele sobre isso, então eu preciso trazer esse tipo de informação. Então, cara, vocês estão rindo? Eu também, eu estudei e pensei que estava morrendo. Cara, então, tá vendo? É nesse lugar. Mas, tipo assim, para um homem que não passa por esse tipo de conhecimento, que não tem esse tipo de informação, minha mãe estava morrendo. Então, tipo assim, para minha mãe poder trazer essas informações, me colocar nesse lugar, eu poder entender. Aí depois disso eu comecei a comprar absorvente para minha mãe, porque meu pai não comprava absorvente para minha mãe. Eu tinha que ir lá comprar. Então, tipo assim, estar nesses lugares, entender essas relações, vai muito desse lugar. Eu aposto que muitos de vocês, homens, negros que estão aqui, também passaram por esse tipo de formação, porque era uma ausência masculina do cotidiano, não está nesse lugar de formação, assim, não está mesmo, assim, de não conversar, de não trocar, de não entender, de não explicar certas situações. Então, tipo assim, esse trabalho também de atribuição se passou, por exemplo, agora eu sou pai de uma menina, né? E aí, tipo assim, eu tenho todas umas questões. Por exemplo, minha mãe não sabe pentear cabelo de menina, porque ela teve dois meninos. Para ela é cor do cabelo, entendeu? Então, para ela também está sendo uma nova construção, sabe? De estar e construir também essa relação com a neta dela, porque ela teve dois filhos homens, ela nunca teve uma menina.
Então, para ela também é nesse lugar. Então, isso também está sendo muito novo para a gente estando nesse ambiente. E é por isso que eu acho que também tem que partir dessa participação, dessa troca de ideia, dessa aproximação, para que a gente possa realmente entender. E aí, escutar, né, a Tamires falando que também não sabia, gente, é assustador. Assim, inicialmente é assustador. Então, precisa ter esse chegar, né, e conversar para a gente poder construir esses ambientes. E, Matheus, tiveram vários relatos aqui no chat bem interessantes, né? Assim, a Yasmin colocou. E aí vem aquela questão de as mães sempre deixarem suas próprias vontades, seus sonhos de lado, enquanto os pais continuam a vida como se nada tivesse acontecido. É, e isso, Yasmin, é isso, né? Você trouxe o ponto. Por que que é estratégico? Porque tem alguma coisa, um trabalho que está sendo feito, realizado, que é trabalho, né? Um trabalho reprodutivo, e que as mulheres ficam sobrecarregadas, né? E aí vem as questões das interseccionalidades que a gente estava conversando, né? Imagina se essa mãe foi uma mãe solo, né? Imagina. As condições de trabalho, uma mulher negra, e aí vai a gente pensando o potencial dessas mulheres que não está podendo ser aproveitado totalmente por conta disso. Então, imagina se a gente assim ainda faz tanta coisa, imagina se tivesse uma divisão de igualdade de gêneros, assim. A gente ia dominar o mundo, mulheres. A gente já domina de alguma maneira, né? Total, Mas total. então tem, assim, é estratégico, sabe? É estratégico. Aí o Danilo também colocou, ó, Matheus, Danilo participou, falou aqui que que o pai muitas das vezes quando quer participar não é incluído. Igual nesse lance da médica, que dá esporro só na mãe, mesmo o pai estando do lado. No grupo dos pais da escola do meu filho, as professoras só incluíram a mãe dele, sempre que eu sempre vou buscar ele. É parecido com a situação Eu me que fiz o Matheus presente, colocou, irmão. né? Eu me fiz presente, assim, quem inicialmente entrou no grupo, que era eu que levava e buscava minha filha. Então, eu lembro de uma história também da minha filha, que o pessoal da escola achava que eu era pai solo, que alguma coisa tinha acontecido com a mãe da minha filha. Tipo assim, caraca, a mãe dessa criança morreu, ele busca, era mó corre, né? Porque eu tava fazendo um monte de coisa. Mas, tipo assim, até quando ela apareceu, tipo assim, você que é mãe dela, tipo, o nego brinca até hoje com relação a isso. Ela tá aqui, tá ouvindo tudo. Mas, E certamente ela foi assim, é porque isso, certamente a mulher também, quando o pai tá assim, é julgada. Assim, tipo, caramba, cadê? Por sim, que que, tipo, pensa que você é um pai solo. Se tá sua mãe, tipo, normal, o pai tá trabalhando, né? mas, Por que tipo, a que Júlia quando... trabalha fora. Eu tenho o privilégio de trabalhar situacionalmente dentro de casa, de home office. Então, tipo assim, é Uhum. mais cômodo para mim ir buscar agora ela leva todo dia, mas antes eu levava e buscava. Então, tipo assim, pô, realmente acontecia essas situações. Mas Uhum. não desiste, irmão. Aparece mais vezes, pede para se colocar, entra no grupo. A Júlia só entrou no grupo da escola esse ano. Eu estou no grupo da escola já tem há 3 anos, então já tenho uma relação com as professoras, com a diretora, conheço realmente o fluxo dos pais que estão ali. Então, isso, para poder participar, não é só tipo assim, quero participar, sabe? Realmente, tipo assim, pô, vou estar lá sim, vou conversar assim com quem for, vou saber quem são a listinha dos amiguinhos. Isso é muito importante, assim, isso é muito importante. Se fazer presente nesses ambientes, assim, faz uma diferença para o cotidiano. Principalmente para o seu, assim, muda a sua perspectiva de criação também. E é esse lance da menstruação, né, que também rolou aqui, eu acho interessante porque quando a gente pensa na construção social da mulher enquanto nesse lugar de mãe, de chefe né, protagonista da casa, isso teve a ver com uma questão médica em torno do que eles acharam no corpo das mulheres. Assim, eu gosto de falar isso porque foi uma coisa que foi construída por vários saberes, sabe, gente? E aí um deles que é muito forte é a medicina. Que quando a medicina descobriu ali, quando eles estavam começando a descobrir como é que era o funcionamento do corpo feminino, que era um mistério, né? A menstruação era um mistério, como é que o bebê nascia, o que que é isso do útero? E aí eles acharam um útero, eles falaram assim: caramba, é isso. Se ela tem um útero, é porque o destino dela tem que ser mãe. O destino era assim, inevitável. Achou o útero, achou a resposta de tudo, né? Quando começaram a construir. Então a mulher tinha o útero, então ela tinha era que ser mãe, cuidar dessa criança, a função dela era essa.
Então, isso também tem a ver com o corpo, sabe? Então, quando vocês colocaram isso da menstruação, eu achei isso, assim, bem interessante pensando nessa história. Gente, esse tema é meu tema queridinho, e eu tô tentando fazer esse link com. Aí, Douglas. Fala, Douglas. Acho que isso que vocês estão falando, né, até a gente pensando na questão da proteção social e da assistência, tem um discurso assim, que ele é muito comum, a gente escuta ele assim, sempre, né? Tipo, essa mãe tá se enchendo de filho para poder ter mais Bolsa Família. E aí nisso coloca a mulher, exemplo, porque, e assim, não que eu não concordo com esse discurso, porque eu vejo sobre uma outra ótica. Mas por que ninguém fala assim, esse pai aí tá querendo ter um monte de filho para poder ter Bolsa Família, né? O homem, ele fica nesse papel assim, de coadjuvante. E aí a mulher, tanto. Por que que a mulher quer ter tantos filhos para poder ter Bolsa Família? Né? Eu acho que isso é uma coisa assim de pensar essa questão de gênero, essa questão que você fala assim, de ter útero, então essa mulher vai ser mãe, ela tem que ser mãe, e aí a mulher é culpabilizada de todas as formas, né? Necessariamente essa mulher tem um monte de filhos, mas será que ela tem uma Travou, Douglas. orientação a Deu uma respeito, né? travadinha, Isso amigo. de falar a respeito que a mulher quer ter um monte de filho para poder ter Bolsa Família e outros benefícios também, né? Quando você vai ver assim, outros benefícios que tem, também fala assim, essa mulher quer ganhar só benefício. E aí culpabiliza a mulher, né? Como se, exemplo, o pai não poderia, né? Por que que esse pai talvez ele não é incluído no planejamento familiar e ele também é chamado a essa responsabilidade? Por que somente a mulher? E a galera pode querer ter um monte de filho, né? É, Assim, qual o problema, Com pô? certeza, é isso. com Qual o mundo, certeza. pô? Qual o mundo? Pode ter um Animou, monte de anima, filho. gente. Cada um faz. Sim, sim. Eu acho Sim. pesado. Não, é Tem dois, difícil, acho é louco. muita É, coisa o que me, o que me, o que me preocupa mesmo é essa questão de penalizar a mulher, né? Sempre colocar ela nesse lugar de você que tá querendo se encher de filho, você que é isso, você. E aí, assim, é uma carga muito pesada, eu acho, né? Isso é estratégico, né, gente? É isso do a culpa é sua, de cadê a mãe dessa criança? Porque quando a gente fala cadê a mãe dessa criança, a gente retira toda toda a participação do entorno, né? A gente já falou sobre isso aqui também, né? Daquilo da precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança, de qual é o papel da educação, da proteção social, dos dispositivos, dos equipamentos, do pai. Então, isso que a gente está discutindo é uma discussão que é isso, é uma lente que a gente vai levando e vai ficar com a gente. Eu acho que é o melhor presente assim, que a gente pode se dar é poder tomar essa posição crítica com essas coisas, né? E assim, de balançar, de destruir essa estrutura aí dessa casa que está erguendo, e a gente vai transformar em outra coisa, assim, né? Não sei se a gente vai conseguir destruir completamente de uma vez só, mas a gente vai balançando e experimentando uma coisa assim diferente, né? E aí, voltando para essa questão das políticas sociais, o Douglas falou um pouco da questão da transferência de renda, né? Do Bolsa Família, disso, de como as mulheres, os dados são que as mulheres são protagonistas, né, para esses benefícios, né? As mulheres que estão nesse lugar de gerenciamento da casa. E aí, isso poderia ter um potencial de autonomia e de emancipação, né, para essas mulheres. A gente poderia pensar nisso como potente, né, de gerenciar renda, de ir para o mercado. Mas é contraditório, porque isso acaba, muitas vezes, reforçando mais uma vez os padrões de gênero, né? Os padrões sociais que são esperados para a mulher e que colocam ela nesse lugar de sobrecarga, de não poderem usufruir todo o potencial delas na vida, né? De não poderem usufruir todo o potencial delas na vida. E aí essa pergunta que o Matheus pegou lá no início, né? Quais são os arranjos familiares? Eu acho também um outro ponto importante para a gente conversar, porque a proteção social e aquele artigo, né? Peguei esse artigo para mim,
que fala da proteção à família, a gente pergunta, gente, que família é essa, né? A família é necessariamente um lugar de proteção social? Assim, por que que o Estado colocou, né, esse lugar da família, assim, central? E aí, eu gosto muito de pensar as coisas também, como as coisas foram se dando, assim, pensar um pouquinho de história. Isso também tem a ver com história, assim, isso também tem a ver com uma questão econômica, política, social, estratégica. Por quê? A criança nem sempre foi o que é hoje a criança para a gente. Teve uma época que a criança era como se fosse um adulto pequeno, tipo, é um adulto pequeno. Não tinha, né? Acho que vai chegar nesse ponto de conversar sobre isso também, os direitos das crianças, o ECA. E como é que a criança vira? Por que que a criança fica sendo importante, né? É, e aí é isso, gente. Eu acho que a criança é muito importante, mas só essa visão crítica aí para a gente ir pensando como é que isso se deu na história, na economia, na política. Isso teve a ver que tinha uma época que os bebês nasciam e eles morriam muito. A Cada um taxa. fez presente. Vamos aí, né? Falando aí, Vitória. Vitória, cuidado que o som tá aberto, tá? Vou fechar aqui, ó, de leve. Deixa aí. Tinha uma alta taxa de mortalidade infantil, né? Não tinha isso de que não, esses papéis de gênero não estavam assim delimitados. Não tinha isso que a criança nascia e a mãe tinha que amamentar, cuidar, ficar, exigir higienes. Não, as crianças nasciam e muitas vezes assim eram enviadas, tinha um processo comum chamado amas de leite que amamentavam e morriam. E assim, não era uma questão tantas crianças morrerem. Se torna uma questão quando eles começam a pensar a questão econômica de produção. Como é que a gente vai fazer um país funcionar se não tem mão de obra, força de trabalho? E as crianças, elas são os futuros trabalhadores. Então, vamos começar a cuidar dessas crianças. Vamos pensar nisso. E aí, foi esse momento que veio a questão médica, que veio tudo, e que a gente foi, pum, família. A família tornou esse lugar. Então, a família, inclusive a família, foi uma coisa que tem a ver com o processo histórico, social, né? E aí, hoje, essa família que tem aí, quando a gente está falando da proteção social, tipo assim, que família é essa, gente? Que configuração? O Matheus perguntou, quem é que está sua família? É seu tio? É um grupo de escola que tem um grupo das mães, das mulheres. E se essa criança tiver dois pais? Então, vamos pensar esses arranjos familiares e ficar com esse ponto, né? A família é sempre o lugar de proteção social. Como é que é o Estado colocando isso em primeiro plano? E aí eu acho que eu tenho mais slides, Matheus. Eu não sei. Eu tenho mais. E aí, galera, tá aberto aí para vocês falarem. Eu não sei se esse é o último. Acho que não. É o último? Sim, esse era o último, É? Jennifer. Isso. Eu acho Então que esse é o último. você quer falar? Não, pode falar. Ah, tá. Essa frase, né? Depois que a gente veio do deserto, que a gente caminhou nessa caminhada, né? Falando tanto de história, falando sobre tantas questões importantes, e aí a gente chegou aonde os balões, né? São soltos. E aí tem essa frase da Rosa Luxemburgo que eu acho muito interessante, que depois de que a gente, né, pensou sobre tantos aspectos de direitos, né, de direitos públicos, de trazer outros atores para o debate, não somente ficar a mulher, mas que a gente venha ter um mundo onde todos sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, né? Eu acho que essa é a mensagem que fica. Esse é o último slide. Salva de palmas para essa frase incrível. Salva de palmas, coraçãozinho. Printa essa frase maravilhosa. Até eu vou fazer um print aqui depois para mandar para cada um de vocês no grupo, que realmente é incrível, cara. Eu não sei quem é esse gênio brilhante, mas vou adotar essa frase para minha vida, sabe? Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, sabe? Chega da vontade de tatuar, acho que eu vou tatuar em grego.
que gregos Safra deve estar. Ó, brincadeiras à parte, vou parar aqui a nossa apresentação. Quero realmente ver milhares de coraçãozinhos, várias palmas acontecendo aqui, principalmente por esse encerramento maravilhoso que foi realmente essa contribuição, tanto do Douglas quanto da Júlia, também dos nossos jovens comunicadores que participaram do nosso encontro hoje, também da galera que estava de câmera aberta, como a Gabriela, a Dominique, a Tamires. Tamires, seu áudio vazou 2 vezes, mas a gente não escutou nada, não se preocupe, tá bom? A Nanda também, é claro, a Giovana que estava por aqui. Então, quero agradecer demais essa participação. É claro, agora vamos para o nosso recado final dos nossos 2 queridos convidados, tanto a Douglas quanto a Júlia, por favor. E acho que você tá fechado, Douglas. Douglas, seu áudio está fechado, amigo. Ah, então, gente, eu quero agradecer bastante pelo convite, né? Estar aqui com vocês conversando é sempre para mim muito bom. Eu gosto bastante de estar aqui para a gente poder interagir, para a gente poder se conhecer e refletir, né? Sobre tantas coisas importantes juntos, tá bom? Obrigado e um bom final de semana aí para todo mundo. E a gente vai se encontrar ainda. Vocês ainda vão ter mais um pouco de Douglas aí, né? Na formação. Obrigado. Douglas News, Douglas News. Notícias com Douglas. Vamos abrir um bloco com jovens comunicadores para Douglas News. Notícias com Douglas. Vai ficar a galera Reportagens com enjoada Júlia. da carinha do Douglas. Não, mas mais que Matheus e Felipe. É bom variar um pouco, né, pessoal? Obrigada, galera, pelo papo de hoje, foi muito legal. Adoro vestir, assim, o óculos, quando tô falando do óculos, não é esse óculos aqui, é essa lente aí que a gente tem conversado com vocês, ter essa visão de mundo aí, pensando nesses pilares, nessa estrutura aí dessa casa que a gente quer balançar, destruir, fazer outra coisa com isso. Então, muito obrigada pelo papo da sexta. É sempre maravilhoso e incrível estar aqui. Incrível, cara. Gosto muito. Ó, muitos coraçãozinhos. Já vai dando o coraçãozinho e abrindo a câmera. Faz esse favor para mim. Abre, dá o coraçãozinho para os nossos convidados de hoje, tanto o Douglas quanto a Júlia. Vai abrindo sua câmera para a gente poder trocar essa ideia e fechar com chave de ouro. E aí, quero dizer para vocês, tem 2 atividades muito importantes para você, jovem comunicador, fazer até a quarta-feira. Ó, nosso camarada Danilo ali, ó, seu presente de Deus. Eu tá lá embaixo brincando, Danilo. Lindo, lindo, meu brother. Lindo. Adoro ver vocês aqui com as famílias de vocês. Mas atenção, para você que não foi no nosso encontro presencial, perdeu a oportunidade de ver a gente trocando uma ideia, de se abraçar, de poder confraternizar, preste atenção. Você precisa entregar um vídeo de maneira pessoal, com o roteiro e as informações que o seu monitor já dispôs para você. É simples, é só um roteiro pessoal, um vídeo de apresentação pessoal, como está lá. Para você que foi no encontro, você já fez de maneira coletiva, não precisa fazer. Mas você que não foi, precisa fazer, precisa gravar, precisa editar e entregar para o seu monitor. Não esqueça disso. E, é claro, a nossa atividade sobre a visita que a gente fez de maneira virtual ao Museu da Fiocruz, que é o da vacinação. Você precisa produzir algum conteúdo. Olha lá, passeia pela exposição, acha alguma informação ali, produz de uma arte, um texto, convidando a galera a conhecer aquela exposição a partir do seu olhar, algo que você gostou, algo que você acha importante para que a gente possa construir também essa comunicação popular. Quero agradecer a Tamires também, que está com esse lindo neném que está aparecendo na tela, oh, coisa maravilhosa. Dito isso, quero agradecer a participação de cada um de vocês ao longo de toda essa semana e também no encontro de hoje. Vamos para o nosso print em 3. Júlia está se arrumando, calma. Me arrumei. 2, 1, 6. Aê, mais um. Aê, muito obrigado. Você, meu querida jovem comunicador, por esse encontro maravilhoso. E lembrem, quanto mais interessado você é,
mais interessante você fica. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até semana que vem. Bom sexto, galera. Fui! Bom sextou. E